Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus hoje utiliza a imagem do banquete para nos falar que chama a todos para irem ao banquete celestial, porém muitos não dão ouvidos ao seu chamado. Vemos esta cena acontecer ao longo dos séculos e ainda hoje. Aproveitemos o dia de hoje para rezar para as pessoas que não se preocupam com a outra vida, com a salvação, que é a realidade mais importante que devemos nos preocupar. Vamos continuar a história de São Martinho para ver a grandiosidade deste santo. O convento estava sempre lotado, havia quase 200 frades morando ali e muitos adoeciam com frequência ou adoeciam todos ao mesmo tempo. E como Martinho era responsável pela enfermaria e também pelo tratamento pessoal de cada irmão, às vezes não dava tempo de atender a todos. Sempre tinha ali um paciente um pouco mais complicado, que de paciente mesmo só tinha o nome. Certa vez, um dos irmãos ficou doente e foi reclamar com Martinho por que não estava recebendo tratamento. Esse irmão, muito exaltado, gritou na frente de todo mundo que Martinho não passava, abre aspas, de um cachorro mulato. E todos ficaram ali olhando, esperando que Martinho tivesse uma resposta bem dura para corrigir aquele irmão imprudente. No entanto, a reação de Martinho foi sempre ao seu próprio estilo, Sempre no mais alto bom gosto. Martinho se ajoelhou diante daquele irmão que o insultava e disse: Obrigado, irmão, por me lembrar quem realmente eu sou. E Martinho realizava seus talentos de enfermeiro, ele servia e cuidava de toda a comunidade que precisava. Era comum que as pessoas fossem até o convento em busca de seu auxílio, e sua bondade também se estendia ao reino animal, lembrando muito aqui a trajetória de sensibilidade de São Francisco de Assis e também de Santo Antônio de Lisboa. Martinho se considerava irmão de todas as pessoas. Ele dizia que era escravo de todos e também de cada um. Se a doença de algum irmão piorava, por exemplo, ele logo aumentava seu zelo e atenção com aquele enfermo. Martinho costumava jejuar para que sobrasse comida aos pobres. Pouquíssimas pessoas percebiam essa sua virtude, Às vezes ele chegava a comer os restos de pão, mas sempre de forma muito discreta para que ninguém percebesse essas suas penitências. Muita gente rica, sensibilizada pelo exemplo de Martinho, doava de bom grado certas quantias para que o frade pudesse distribuir entre os mais necessitados. E era assim que Martinho ia se exercitando na caridade, curando doentes, dando esmolas tanto a espanhóis quanto a índios e negros, sem distinção, pois eles eram todos seus irmãos.
é que certa vez, quando Martinho passava em frente a uma obra, um trabalhador, um pedreiro dessa obra, despencou lá de cima do andaime e caiu para uma morte certa. E quando Martinho viu aquela cena, ele fez alguns gestos com as mãos e gritou: "Irmão, cuidado, não caia!" E conta-se que o homem parou de cair, ficou parado no ar, para espanto de todos os outros trabalhadores e as pessoas que passavam na rua. E Martinho ficou com um grande dilema diante de si, pois ele estava sob obediência de não poder mais praticar os prodígios, mas também não podia deixar morrer aquele trabalhador. Então, ele foi imediatamente até o convento falar com o superior e pediu permissão para ajudar aquele pobre homem que estava caindo. E o superior, bastante comovido com o acontecido, foi até o local e de fato viu ali uma enorme multidão que se aglomerava para ver aquele homem extraordinariamente suspenso no ar. O superior do convento autorizou Martinho para que ajudasse o homem a descer, e o homem foi descendo lentamente, como se fosse uma pena a cair no chão. Esse fato calou bastante fundo no coração de muita gente, que começou a gritar palavras de louvores a Deus, e o prior do convento teve que voltar atrás em sua proibição, pois naqueles dias uma epidemia tomou conta da cidade e muitos de seus padres caíram doentes. Martinho possuía uma horta onde ele cultivava as plantas que utilizava para suas medicinas. Então ele misturava esse conhecimento das ervas com a sua fé inabalável e foi dessa forma que ele curou cada um dos doentes. Como se não bastasse o convento estar cheio de padres doentes, Martinho também levava outros doentes da rua para a enfermaria do convento. Até que o superior do convento, bastante alarmado com o contágio, proibiu que Martinho continuasse a trazer seus doentes para o convento. Foi nessa época que a irmã de Martinho, a senhora Joana, ofereceu a própria casa para acolher aqueles doentes que já não cabiam mais ali no convento. Martinho encontrou um pobre índio na rua que estava caído no chão, sangrando até a morte, pois havia recebido uma punhalada. Sem pensar duas vezes, ele levou o índio para o seu quarto, ali no convento. Mas para quê? O superior do convento soube disso e ficou muito bravo com Martinho e o repreendeu por desobediência. Mas o superior teve sua alma bastante edificada quando ouviu de Martinho as seguintes palavras: Senhor, perdoa meu erro e por favor dai-me a instrução, porque eu não sabia que o preceito da obediência é maior que o preceito da caridade. E foi assim que o senhor superior do convento lhe deu permissão para que, dali em diante, Martinho seguisse as suas inspirações na prática de atos de misericórdia. Quando aquela epidemia passou e tudo parecia que voltava ao normal, eis que veio uma terrível crise financeira sobre o convento dominicano. Naqueles tempos difíceis e de muitas provações para os irmãos, o superior do convento tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi tomada. Para resolver aquela crise, o prior do convento reuniu alguns objetos mais preciosos do convento e foi vendê-los em praça pública para pagar as dívidas. Essa era mesmo uma atitude extrema, diria até desesperadora, mas foi vista como a única solução possível naquele momento. E Martinho, que estava com sua vassoura a varrer o pátio do convento, soube das intenções dos irmãos e correu em direção à sala onde eles estavam e, chegando ali, quase sem fôlego, falou com muita convicção: Irmãos, não vendam os objetos sagrados da casa de Deus. Vejam, eu sou negro. Vendam-me como escravo. Assim poderão obter um bom dinheiro para sair da crise. O superior do convento e todos os frades ali presentes ficaram petrificados, comovidos com o desapego daquele irmão mulato. E conta-se que foi esse acontecimento que fez com que Martinho fosse definitivamente aceito como padre dominicano com os votos solenes. Mas Martinho só queria o anonimato, ficar invisível com sua vassoura na mão, varrer e varrer, passar despercebido e ser o último, era o que ele dizia.
Pressentindo que chegava aos seus últimos momentos, Martinho pediu que lhe trouxessem o crucifixo, ao qual ele beijou devotamente no seu último suspiro. Era o dia 3 de novembro de 1639, quando Martinho de Lima, com 60 anos de idade, entrou para a vida eterna. Suas virtudes heróicas foram reconhecidas pela Igreja, que o beatificou em 1837 e o canonizou em 1962, confirmando sua festa litúrgica para o dia 3 de novembro. Quando andamos pelas ruas da capital do Peru, temos a sensação de que vemos São Martinho por ali, emprestando seu manto para cobrir um mendigo, na certeza de que estava agasalhando ao próprio Cristo. Que lição nós podemos tirar de hoje? Um dos traços da vida de São Martinho que me chamou a atenção foi o seu amor aos animais. Pareceu-me até que foi além de São Francisco de Assis, mostrando como Deus ama a sua natureza. Vejam estas histórias. Numa ocasião, uma pessoa matou um cachorro. São Martinho ficou sabendo e recriminou o seu dono, dizendo: "Este é o pagamento que você dá ao teu cachorro depois que ele te serviu e te acompanhou durante tantos anos?" São Martinho levou o cachorro para sua cela no convento e o ressuscitou. Um dia, o superior do convento, vendo tantos cachorros que São Martinho estava tratando, pensando que eles poderiam trazer doenças, ordenou-lhe que os tirasse do convento. Movido de compaixão, levou-os para a casa de sua irmã. Logo cedo de manhã, São Martinho aparecia para dar-lhes de comer. Para não sujarem a casa da irmã, pedia-lhes que fizessem as necessidades na rua. Eles faziam isso e voltavam para casa. Um dia, São Martinho ficou angustiado ao ver o dano que os ratos estavam causando às roupas dos doentes. E ele pegou um rato e disse-lhe: "Irmão, por que você está estragando a roupa dos doentes? Não vou matá-lo, mas vá embora e convoque seus companheiros para irem ao jardim, onde os alimentarei todos os dias." E assim aconteceu. Numa ocasião, um gato e um cachorro deram à luz. Preocupado que eles poderiam morrer de fome, teve o cuidado de trazer-lhes todos os dias uma tigela de sopa para todos eles comerem juntos. E lhes disse: "Comam em silêncio e não briguem." E aconteceu que um dia um rato apareceu para comer também naquela tigela. E São Martinho o viu e lhe disse: "Irmão, se você quiser comer, coma, mas não perturbe as crias." E assim ele fez, com toda a paz, sem ser perturbado também pelos gatos. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.